Hoje é sexta-feira, 11 de julho, e está entrando no ar agora mais um giro de notícias com tudo sobre o nosso glorioso Botafogo. Como sempre, aquele bate-papo sincero, direto e com o máximo de informação possível para você, torcedor alvinegro, que acompanha o canal. A gente sabe que futebol é muito dinâmico, né? O que vale hoje pode não valer amanhã. O que parece certo agora pode mudar completamente no fim da tarde, mas o compromisso aqui é trazer tudo o que a gente apura em tempo real com responsabilidade e paixão! E a pauta principal não poderia ser outra a situação do Gregory, que esquentou de vez nas últimas horas e tá mexendo com os bastidores do clube. Ontem à noite, enquanto muitos já estavam desacelerando, voltando do trabalho relaxando em casa, a situação do Gregory estava fervendo. O jogador que vinha atuando normalmente com boa entrega em campo e participação sólida nas partidas passou a ser alvo direto do Al Rayyan Time do Catar, comandado pelo técnico Arthur Jorge, que a gente conhece muito bem e sabe o carinho que tem pelo Botafogo, mas que agora está do outro lado do balcão tentando reforçar seu elenco. E o alvo escolhido? Por ele é justamente um dos nossos pilares no meio-campo. O cenário é o seguinte: o Al Rayyan demonstrou interesse formal em contar com Gregory. Inicialmente, as informações que chegaram ao Botafogo foram de que o clube catariano aceitaria pagar a multa rescisória integral do jogador, que gira em torno de 8 milhões de dólares, um valor já considerado elevado para a idade e a posição que o atleta ocupa. Como havia um entendimento prévio entre Botafogo, jogador e empresário de que se a multa fosse paga a liberação seria automática, o clube aguardava apenas a confirmação do pagamento para liberar o atleta. Mas aí, como em toda novela do futebol, a história deu uma virada. O empresário do Gregory, que já é conhecido no meio como um negociador difícil, o Pitombeira, procurou a diretoria do Botafogo ontem à noite para informar que o jogador havia aceitado a proposta salarial do Al Rayyan, o que não surpreende, já que o valor oferecido ao Gregory é simplesmente o dobro do que ele ganha hoje no Brasil de forma líquida. Estamos falando de um salto financeiro muito significativo, de algo que realmente muda a vida do jogador e da família dele. O próprio Pitombeira tem tentado tirar o Gregory do clube há algum tempo, inclusive no início do ano tentou levá-lo para o Atlético Mineiro, tentou envolver o Palmeiras e até outros clubes. Ele tem oferecido o Gregory em várias conversas porque entende que é hora de dar um novo salto na carreira do jogador, especialmente no quesito financeiro. O que surpreendeu mesmo foi a mudança de postura do Al Rayyan. Depois de acenar com o pagamento da multa, o clube catariano agora tenta renegociar os termos, alega que não possui no momento o montante total disponível e deseja ou parcelar a transação, ou até mesmo reduzir o valor. A diretoria do Botafogo, claro, não gostou nada disso. Já havia uma expectativa, uma organização em torno da possível saída do jogador, mas sempre baseada no combinado, pagou a multa leva. Simples assim. Agora, com essa tentativa de reabrir negociação, as coisas ficaram mais nebulosas. O Botafogo sente que pode estar sendo enrolado e internamente não quer ceder. A posição oficial é clara: sem pagamento da multa não tem liberação. Claro que a palavra final será sempre de John Textor, o dono da SAF alvinegra, que tem um estilo mais direto, gosta de conversar com os atletas e tende a ouvir o lado humano da coisa. Se o Gregory bater de frente e disser que essa transferência muda a vida dele e insistir pessoalmente, ninguém sabe exatamente como o Textor vai reagir. Pode manter a linha dura e exigir o cumprimento do contrato, ou pode entender o lado do atleta e tentar uma saída negociada. Mas o sentimento dentro do clube, especialmente entre os dirigentes que tocam o dia a dia, é de que não se pode ceder, porque ceder agora seria abrir um precedente perigoso. O Botafogo tem ciência de que o valor da multa foi acertado no momento em que o Gregory ainda não era esse jogador valorizado que virou titular absoluto. Era um jogador que vinha para compor elenco, que tinha um histórico de lesões e que ainda precisava mostrar muito dentro de campo. A multa foi construída dentro desse cenário com a anuência do jogador e de seu empresário. Agora, com o crescimento técnico e físico do Gregory, é fácil olhar para trás e pensar que poderia ter sido diferente. Muitos no clube reconhecem que talvez tenha faltado uma iniciativa ali no começo do ano para renovar com o atleta, valorizar o salário dele e aumentar a multa, blindando melhor o jogador.
Mas como prever que um volante de 31 anos, numa posição que geralmente não recebe os maiores salários, fosse virar um ativo tão desejado no mercado internacional? Outro ponto que pesa na equação é que o Botafogo vive um momento decisivo na temporada, com o time competitivo brigando na parte de cima da tabela e com metas claras na Libertadores. Perder uma peça-chave como Gregore pode ter consequências sérias. Não é fácil repor um jogador com sua inteligência tática, sua imposição física, sua leitura de jogo. Ele se encaixou muito bem no esquema e, para muitos torcedores, é um dos pilares silenciosos desse elenco. A saída dele agora, sem uma reposição, a altura pode desestabilizar o setor. E mais do que isso, o clima nos bastidores também é algo a ser gerenciado. Os próprios jogadores sentem quando há um descontentamento na diretoria, quando há promessas descumpridas ou quando um companheiro de elenco tenta forçar uma saída. É um momento delicado que exige habilidade de todos os lados. Gregore, que sempre foi um cara profissional, pode acabar ficando numa situação desconfortável, ainda mais se não for liberado e tiver que voltar a jogar sabendo que já havia acertado o salário em outro lugar. A cabeça do jogador pesa muito nessas horas. Enquanto isso, os bastidores seguem quentes. Ontem, a Botafogo TV divulgou as primeiras falas do novo preparador físico Luca Guerra, que chegou ao clube trazendo um discurso animado e uma energia nova para o elenco. Falou em 3 línguas diferentes, português, espanhol e inglês, tudo com aquele sotaque italiano carregado, e deixou claro que a prioridade agora é aumentar a intensidade dos treinos. Ele destacou que encontrou os jogadores em boas condições físicas, o que é um ótimo sinal, mas quer elevar o nível de exigência para que o Botafogo chegue forte na reta final da temporada. Essa mudança na preparação física pode até ter influência direta em casos como o do Gregore. Um elenco mais bem preparado fisicamente permite que o clube tenha mais opções, mais variações e mais confiança para segurar ou até substituir peças importantes caso saídas como essa se concretizem. Mas até o momento, o clube ainda não dá indícios de estar negociando com outro volante para suprir uma possível ausência. Tudo gira em torno da decisão final sobre essa proposta do Al Rayyan, vai pagar ou não. Enquanto isso, os torcedores aguardam. Nas redes sociais, a movimentação é intensa. Muita gente já dando como certa a saída de Gregore, outros pedindo para que o clube segure o jogador a qualquer custo, e tem também quem acredite que o Textor vai acabar fazendo um meio termo. Tem até quem já esteja falando em nomes para substituição. Mas tudo isso ainda é especulação. O que temos de concreto é que o Al Rayyan mudou os termos da proposta, o empresário está pressionando pela saída e o Botafogo mantém sua posição, só libera com pagamento integral da multa. Vamos seguir monitorando tudo de perto. A expectativa é de que ao longo do dia de hoje surjam novas atualizações. Talvez a situação se resolva ainda nesta sexta, ou talvez se arraste até depois do jogo contra o Vasco. Aliás, essa é outra dúvida que paira no ar. Gregore vai estar em campo amanhã? Vai ter cabeça para jogar? Ou o clube vai optar por tirá-lo do jogo até que a situação se defina? Tudo em aberto. E a gente continua, porque como sempre acontece no Botafogo, uma bomba nunca vem sozinha. Enquanto o assunto Gregore pega fogo nos bastidores, uma outra movimentação está chamando muita atenção: a situação envolvendo David Ancelotti. Essa história tem uma complexidade diferente, mas é igualmente importante porque mexe diretamente com o planejamento futuro da SAF. E aqui tem muita coisa de bastidor mesmo, coisa que não sai em nota oficial, que não vira manchete de jornal, mas que a gente traz porque tem acesso, porque conversa com as pessoas que realmente estão no centro das decisões. David Ancelotti, para quem não sabe, é o diretor técnico do Botafogo desde a transição da SAF. Chegou com a missão de organizar o futebol, integrar as áreas, montar processos, contratar profissionais e fazer a ligação entre a parte executiva e o campo. Um cara jovem com um perfil mais analítico e que cresceu muito na estrutura da Eagle Football. Começou trabalhando mais na retaguarda, quase que como um estagiário de luxo, mas com o tempo foi ganhando espaço, assumindo decisões importantes e passando a ter voz dentro do projeto. O que a gente ouve nos bastidores é que ele tem a confiança de John Textor
Total! É como se fosse um representante direto do dono, alguém que o Textor ouve, confia e consulta o tempo inteiro. Mas o problema é que internamente a convivência dele com outros setores do clube não é das mais fáceis. Muitos relatos apontam que o estilo do Ancelotti é muito centralizador. Ele costuma atropelar processos, tomar decisões sozinho, ignorar sugestões de profissionais mais experientes. Tem um jeito um pouco ríspido, pouco aberto ao diálogo, e isso naturalmente foi criando um ambiente de tensão. Tem gente na base que não consegue falar com ele. Tem gente no departamento médico que se sente desautorizado por ele. E mais recentemente, até dentro do futebol profissional, começaram a surgir ruídos. Ele começou a se envolver mais diretamente em decisões de contratações, indicar nomes, montar listas, interferir em funções que até então estavam com outros executivos. O estopim disso tudo veio com a saída do Thiago Nunes. A gente sabe que o Ancelotti não era favorável à permanência do treinador. Achava que o trabalho estava abaixo do esperado, que o time não evoluía taticamente e que os jogadores estavam sem confiança. Ele foi um dos que mais pressionou pela demissão. Mas o jeito como isso foi feito pegou muito mal. Porque nos bastidores houve quem visse um certo oportunismo. No momento em que a SAF mais precisava de estabilidade, ele teria acelerado a queda do técnico sem apresentar um plano claro de substituição. Isso acabou desgastando ainda mais a imagem dele dentro do clube. E aí vem a pergunta que todo mundo está se fazendo: ele vai sair, vai ser demitido, vai ser realocado. O que apuramos é que existe uma movimentação para que o Ancelotti deixe a rotina do Botafogo. Não é uma demissão formal, não é uma queda pública, até porque o Textor não costuma agir assim, mas há sim uma tendência muito forte de que ele seja reposicionado dentro da estrutura da Eagle Football. Talvez vá para o Lyon, talvez assuma uma função mais de bastidor, mais voltada para a análise de mercado. O fato é que a presença física dele no dia a dia do Botafogo está sendo revista. E isso tem agradado a muita gente dentro do clube, porque o ambiente interno melhorou nas últimas semanas. Os setores estão voltando a conversar, as decisões estão sendo mais compartilhadas, e isso tem reflexo direto até no campo. Essa mudança de clima também tem relação direta com a chegada do novo coordenador de preparação física, o Luca Guerra, que a gente já citou na primeira parte, mas tem também o fator Anderson Barros, que continua conversando com o clube. A SAF tem interesse na volta dele, não é novidade para ninguém, e se essa volta acontecer, pode marcar uma virada definitiva na gestão do futebol alvinegro. Barros é um cara que conhece o clube, conhece o mercado, tem relação com empresários, sabe negociar e principalmente sabe montar elenco. Ele seria o cara certo para dar uma cara mais profissional e menos improvisada ao projeto. Com ele, dificilmente um jogador como o Gregory estaria no clube com uma multa tão baixa para o mercado internacional. Com ele, talvez o elenco tivesse sido reforçado pontualmente no início da temporada, evitando a queda brusca de desempenho que tivemos na reta final do primeiro turno. Mas vamos falar agora da base, que é outro tema que merece atenção. Essa semana, o Botafogo promoveu a troca no comando do Sub-20. Saiu Fábio Matias, que vinha fazendo um trabalho contestado, e entrou Ricardo Rezende. E essa troca diz muito sobre o momento do clube. Fábio Matias era um nome muito ligado ao Botafogo de 2022, aquele time que começou a ser reconstruído com jovens e apostas. Ele até teve bons momentos, revelou alguns talentos, mas nos últimos tempos o desempenho da equipe caiu demais. O Sub-20 virou um time desorganizado, sem padrão, sem intensidade, e os resultados começaram a incomodar. O principal problema era que os garotos não estavam evoluindo. E esse é o ponto central. Em categorias de base, o resultado em si importa pouco. O que importa mesmo é o quanto cada jogador melhora, cresce, amadurece. E isso não estava acontecendo. A SAF entendeu que era hora de mudar. Ricardo Rezende chega com a missão de corrigir isso. É um técnico de base experiente, que já passou por grandes clubes, já trabalhou na formação de vários jogadores que hoje estão no profissional e tem uma filosofia muito alinhada com o que o Botafogo quer para os próximos anos. Ele acredita em jogo apoiado, em saída qualificada, em construção ofensiva com triangulações. É um cara que exige disciplina tática, mas dá liberdade criativa para os jogadores. E o mais importante, ele é bom de grupo. Consegue se conectar com os atletas, entender as inseguranças, trabalhar o lado emocional. Isso é fundamental para a garotada.
que está tentando dar o primeiro passo na carreira. E o Botafogo tem muitos talentos nesse processo. Hoje o clube enxerga pelo menos 3 jogadores com potencial de virar realidade no elenco principal até o fim do ano. Um zagueiro, um volante e um atacante de lado. Não vou citar nomes agora porque as coisas ainda estão em fase de transição, mas a ideia da SAF é que com a chegada do Rezende, esses atletas tenham um salto no desenvolvimento e quem sabe já pintem no elenco profissional para compor grupo, ganhar minutagem e se preparar para 2025. A meta é que o Botafogo volte a ser um formador consistente como já foi no passado, com estrutura, com metodologia, com gente capacitada. E com um projeto que seja integrado. A base precisa falar a mesma língua do profissional. E isso passa pela escolha certa dos técnicos, dos coordenadores, dos analistas. Falando em futuro, uma outra frente importante é a do mercado. O Botafogo continua mapeando possibilidades de reforços, mas com um pé no freio. A janela está aberta, mas o clube não quer repetir os erros de outras janelas. Hoje o foco é trazer jogadores que cheguem para jogar, que entrem no time e façam diferença. Nada de apostas de 20 anos que vão precisar de 6 meses de adaptação. A comissão técnica, agora sob o comando do interino Fábio Matias, está trabalhando junto com o scouting e a diretoria para fechar pelo menos 2 peças, um volante e um ponta. Isso se o Gregory sair. Se ele ficar, talvez só o ponta seja buscado. Mas o perfil já está desenhado. Jogadores prontos, de preferência com experiência em Série A ou em ligas competitivas da Europa ou América do Sul. E com salário compatível com a realidade do clube. O que não falta é proposta na mesa, mas o crivo agora está mais criterioso. Por fim, uma informação que passou quase despercebida ontem, mas que tem muito peso, a SAF fechou mais uma parceria com uma empresa de tecnologia para análise de performance. Essa empresa vai ajudar na coleta de dados dos jogos da base, no mapeamento de GPS dos treinamentos e até no cruzamento de informações físicas com indicadores técnicos. Parece detalhe, mas é isso que faz diferença num clube moderno e mostra que, apesar de todos os problemas, há uma preocupação real com evolução estrutural. Então é isso. O dia promete ser agitado com atualizações importantes sobre o caso Gregory, possíveis desdobramentos sobre o Ancelotti, expectativa de anúncio de reforços e talvez até movimentações na base. Aqui no canal, o compromisso é seguir acompanhando tudo, trazendo bastidor, traduzindo o que rola por trás das cortinas, sempre com responsabilidade. Se você chegou até aqui, já deixa o like, compartilha esse vídeo com a galera botafoguense, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque hoje, mais do que nunca, a gente precisa de informação de verdade, sem firula, sem lerolero. É preto no branco. Ou melhor, preto no branco e no preto de novo, como é o nosso glorioso. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News. O futebol brasileiro pode estar prestes a viver mais um retorno de peso vindo da Europa. Nos bastidores do mercado da bola, um burburinho vem ganhando força. Roberto Firmino, atacante com passagem de destaque pelo Liverpool e atualmente livre no mercado, teria assinado um contrato de 2 anos com o Botafogo. A informação, ainda não confirmada oficialmente pelo clube ou pelo staff do jogador, já é suficiente para incendiar as redes sociais e agitar a torcida alvinegra. Fontes próximas ao clube carioca indicam que o acerto teria sido costurado com discrição nas últimas semanas e envolveria não apenas um salário compatível com o status do jogador, mas também um projeto esportivo ambicioso, alinhado ao plano do Botafogo de se consolidar como uma potência nacional com respaldo do investidor John Textor. A possível chegada de Firmino estaria sendo tratada como uma jogada de mestre da diretoria, que busca uma peça de impacto para reforçar o elenco comandado por Arthur Jorge. Embora o Botafogo ainda não tenha se pronunciado oficialmente, a movimentação intensa nos bastidores e o silêncio das partes envolvidas apenas alimentam a especulação. A torcida, por sua vez, já começou a sonhar. Nas redes sociais, montagens com Firmino vestindo o uniforme preto e branco viralizaram e hashtags como Culgurazilchua Firmino no Fogão subiram rapidamente aos trending topics. Caso o rumor se confirme, será uma
Contratação de peso não apenas para o Botafogo, mas para todo o futebol brasileiro, que nos últimos anos tem recebido de volta grandes nomes que brilharam na Europa. Firmino, com seu estilo versátil e carisma, cairia como uma luva no elenco alvinegro e certamente seria um chamariz de público e mídia. Por enquanto, tudo não passa de um rumor, mas um rumor que parece cada vez mais sólido. E, em se tratando de Botafogo e Textor, o impossível já deixou de ser regra há algum tempo. Resta aos torcedores esperar e torcer para que o burburinho se transforme em realidade. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.